paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor, que possamos abrir a Bíblia, abrir um livro a qual escreveu o apóstolo João, capítulo de número 13, versículo de número 21 ao versículo de número 30, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim nos diz o texto sagrado: Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem o iria o trair. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já de noite. Amém? O texto sagrado, amados irmãos, vem nos dizer que Jesus já havia se turbado, porque sabia que era a hora chegada em que o Filho do Homem seria entregue aos pecadores, e o pecado de todos estaria sobre ele. O profeta Isaías, capítulo 53, versículos de número 5 e 7 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E Jesus diz aos seus discípulos que algum deles havia de trair. E Simão Pedro faz um sinal para aquele a quem estava próximo de Jesus, para lhe perguntar quem era. Então ele diz: nosso Senhor diz: será aquele a quem eu der o bocado molhado? E o discípulo que recebeu foi Judas Iscariotes. E neste momento, após isto, Satanás entra em Judas para o entregar. E Jesus diz: o que você tem que fazer, faça-o depressa. O texto sagrado vai nos dizer que os discípulos que estavam em sua volta não entenderam o propósito que Jesus havia dito. A Judas pensaram que era sobre o que seria necessário para comprar ou que doasse aos pobres. Mateus capítulo 26, versículo 14, 15 e 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou entregar. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Irmãos, eu venho vos perguntar: e nós? Estamos vendendo Jesus pelo quê? Estamos vendendo Jesus por coisa muito mais simples, não vendendo apenas por dinheiro, mas vendendo por televisão, por bebida, pornografia, jogos, entre outros, que nos afasta de Deus e que não nos traz a presença de Deus. Aqui, amados irmãos, Judas foi persuadido por dinheiro. Ele foi buscar aquilo que ele tinha prazer, e diz a palavra do Senhor que ele tinha prazer no dinheiro. Perceba que a palavra do Senhor, quando Maria vai lavar aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com algo tão precioso que era o seu unguento, e a palavra do Senhor vem a nos dizer que valia 300 dinários, e a palavra do Senhor vem a nos declarar que então Judas olha para aquela mulher e diz: você poderia ter vendido este precioso unguento que você tinha por muito dinheiro. E Jesus diz: não somente, aleluias, vocês terão a mim por todo o tempo,
mas as pessoas vão precisar de vocês têm que amar o próximo, e assim como essa mulher tem feito, ela está me honrando, ela está sendo humilde, coisa que muitos não fizeram. Eu vim aqui para cear com este fariseu, e como hospitalidade era para ele ter feito tal coisa, mas assim ele não fez, mas essa mulher assim está fazendo. E a palavra do Senhor vem a nos dizer que, então, o que devemos fazer? Não dar prazer à nossa carne, afastar-nos da concupiscência da carne, porque se nós não estivermos vigiando, amados irmãos, estamos vendendo Jesus por muito pouco e a gente nem percebe. E Jesus não está neste negócio. Deus não tem prazer de estar conosco neste negócio. Deus quer fazer conforme a vontade dele em nossas vidas, mas se estivermos assim, nesta posição de querer nos deleitar com as coisas do mundo, de ter prazer naquilo que o Senhor não lhe agrada, nos afastamos da presença dele, perdemos a unção de Deus, perdemos a intimidade. A pessoa pode ter anos de experiência com Deus, pode ter anos de intimidade com Deus, mas se começar a voltar para as coisas do mundo, a pessoa perde aquela unção, e mesmo a pessoa falando de Deus, não tem mais aquela essência, não tem mais aquela unção de Deus. O Senhor não habita mais naquele templo. Por quê? Algo ali foi deixado para trás, algo foi quebrado da parte de Deus ali, e a palavra do Senhor é bem clara. Mas nós, amados irmãos, não devemos trocar o nosso Salvador Jesus Cristo, porque só Ele nos concede a salvação, só Ele tem a vida eterna, só Ele pode nos conceder a vida eterna, só Ele nos dá palavras de vida eterna, e muito mais. O Senhor nos chama de filhos, o Senhor vem a nos chamar de filhos, herdeiros do céu, pois a sua palavra diz que quem recebe a mim, ou seja, ele recebe aquele que o enviou, o Pai da eternidade, o guarda de Israel, o mesmo Deus que Israel, o mesmo Deus que Abraão e Jacó serviram, é o mesmo Deus de hoje, de amanhã e para todo sempre. Mas as pessoas esquecem dos milagres que receberam de Jesus e trocam Jesus por poucas coisas. Então não venha trocar Jesus, porque a mais à frente, não sei se nesse texto vamos encontrar, mas a palavra de Deus vai nos declarar que Judas se arrepende do que fez. Ele se arrepende, mas em seu coração houve o arrependimento. Porém, veio sobre ele tanta tristeza que ele não suportou. Como eu pude entregar o Senhor dos Senhores? Como eu pude entregar aquele que eu vi, aquele a qual muitos curou, fez milagres e prodígios? E a palavra do Senhor vai nos declarar que então ele se suicida. E não é assim que se resolve as coisas. As pessoas têm tirado as suas próprias vidas, e assim elas perdem a salvação e anulam de vez os seus nomes no próprio livro da vida. Elas mesmo riscam o seu nome, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que não há perdão para aqueles que tiram a sua própria vida, e não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Aleluias! Para isso a palavra de Deus vai nos dizer que não há perdão. Por isso, amados irmãos, devemos tomar cuidado, devemos vigiar, para que nós não venhamos a perecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que possamos buscar ao Senhor continuamente, orar sem cessar, amados irmãos. É muito importante que todos nós estejamos em contínua oração, para que o Senhor venha guardar as nossas vidas, a nos manter firme e forte, nos tornando vasos preciosos diante da presença dEle, para que em nós habite o poder e a glória do Espírito Santo. Amém? Que possamos estar clamando ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu espero os amados irmãos no próximo áudio, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a todos quantos cercam a sua vida, aqueles que estão por perto de você, que você possa ser sal e luz deste mundo, assim como a palavra do Senhor declara. Amém? Que Deus possa estar sempre com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
Procure agora mesmo no Play Store, no seu celular Android, o aplicativo exclusivo Rádio Rede Veloz. Isso mesmo, aplicativo exclusivo Rede Veloz Gospel.